Olá, vamos aí para a nossa terceira aula sobre Descartes, né? Finalmente nós estamos chegando na segunda meditação, que é onde Descartes vai apresentar a primeira verdade indubitável. A gente viu lá na primeira meditação que tem uma quantidade enorme de crenças que a gente pode, sobre as quais nós podemos duvidar. E aí, seguindo o método da dúvida hiperbólica, o que significa a dúvida hiperbólica? É a dúvida levada ao seu último grau, digamos assim, né? Aquele preceito de tratar como falso aquilo que é dubitável, aquilo sobre o qual se pode duvidar, né? Então, as certezas das percepções a gente já viu que elas podem ser duvidadas por intermédio do argumento dos sonhos. Então, que enfim, as cores que vemos, os objetos que vemos, eles podem não existir, não é? Com as formas que vemos, mesmo as pessoas que nós vemos, etc. Tudo isso é por intermédio dos sentidos que nós aprendemos, né? E são todas certezas dubitáveis porque nós não conseguimos ter um critério de distinção do sonho e da vigília que seja satisfatório. Aí a segunda classe de certezas, né, seriam aquelas certezas da matemática. Aí tem a geometria e a aritmética no caso, né? Que tratam de coisas gerais e não de coisas concretas. As coisas concretas nós conhecemos por intermédio das percepções. Já as coisas gerais, para Descartes, nós conhecemos através do pensamento. Então, por exemplo, as contas da aritmética. Nós fazemos precisamente um procedimento de pensamento, certo? Um cálculo. E aí nós chegamos a resultados. E esses resultados, eles são certos para nós, né? E eles são gerais. Significa o quê? Que eles não estão tratando de algo que existe efetivamente. Então, são verdadeiros independentemente da existência ou não existência das coisas. Por exemplo, se eu disser que 2 mais 3 igual a 5, 2 mais 3 igual a 5, quer eu esteja sonhando, quer eu esteja acordado, quer há objetos na minha frente, quer não há objetos na minha frente, né? Então, o Descartes chegou a duvidar desse tipo de certeza na matemática, né, considerando que nós somos imperfeitos ou que ele próprio é imperfeito e que o criador dele pode ter feito ele de tal forma que ele se engane sempre sobre essas coisas que ele pensa ser mais óbvias. Com certeza na geometria, por exemplo, que todos os triângulos têm três lados. Talvez nós erremos sobre isso se nossa constituição for imperfeita e defeituosa, né? Então, em última instância, ele formulou a hipótese do gênio maligno, Deus maligno, que nos enganaria sempre toda vez que nós pensamos sobre os objetos geométricos ou façamos contas, no caso da aritmética e tal. Então vamos para a meditação segunda, que agora que a gente já jogou fora a certeza da percepção e as certezas da razão do pensamento, né? Trata-se de ver se a gente consegue achar alguma coisa que sobrou depois de tudo isso. O subtítulo dessa meditação é ó, da natureza do espírito humano. Então é muito interessante, a gente já começa aqui com o espírito humano, né? E de como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. E também o corpo. Então contrapõe aqui espírito humano e corpo nessa meditação que apresentará a primeira certeza. Então vamos lá, parágrafo primeiro aqui, né? A meditação que fiz ontem encheu meu espírito de tantas dúvidas que doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las. E, como se de súbito tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira como se eu soubesse que isto fosse absolutamente falso. Aqui está descrevendo o método, né, que ele utilizou da dúvida hiperbólica. E continuarei sempre nesse caminho até que tenha encontrado algo certo, ou pelo menos, se outra coisa não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. Arquimedes, para tirar o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo para outra parte, não pedia nada mais, exceto um ponto que fosse fixo e seguro. Assim, terei o direito de conceber altas esperanças, se for bastante feliz, para encontrar somente uma coisa que seja certa e indubitável. Então, tá, aqui tem uma referência a Arquimedes, né, que foi um grande matemático, geômetra, da antiguidade. E o Arquimedes ele já tinha formulado os princípios da alavanca, né, que é mais fácil você transportar objetos caso você tenha um ponto de alavanca para você impulsionar o objeto pela parte traseira da alavanca, né, tocando o objeto com a outra ponta da alavanca.
E é isso que está sendo feito referência, tá? Aí a ideia é basicamente, se você tivesse esse ponto, né, você poderia movimentar o mundo inteiro, né, o globo terrestre inteiro, e transportá-lo para outro lugar. E com uma alavanca que fosse suficientemente grande, né? Mas aí a questão a questão seria encontrar uma certeza a partir da qual você conseguiria encontrar muitas outras, tá? Essa que é a esperança. Porque as certezas que a gente destruiu até agora, elas vão ter que ser revitalizadas de alguma forma, mas a partir de um fundamento estável, né? Então, a certeza que a gente está procurando, ela deveria ser o fundamento das outras também. Vamos para o parágrafo 3. Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas. Persuado-me de que jamais existiu de tudo quanto a minha memória referta de mentiras me representa. Penso não possuir nenhum sentido. Creio que o corpo, a figura em extensão, em movimento e o lugar são apenas ficções de meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que nada há no mundo certo. Mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida. Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu então, pelo menos, não serei alguma coisa, mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? Então aí ele falou, e eu mesmo, eu serei alguma coisa, né? Mas eu já neguei que eu sou um corpo, né? Então eu neguei, na verdade, que existem corpos. Eu, na verdade, não neguei que eu sou um corpo, né? Eu neguei que existem corpos, isso inclui o meu, né? Então, segue daí que eu não seria nada, ou não se segue daí que eu ainda assim sou alguma coisa, né? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Aí já tem outra questão interessante, né? Eu sou dependente do meu corpo, dos meus sentidos para existir. Se o meu corpo ele se destrói, minha existência acaba, isso tem a ver com questões sobre o pós-morte, né, gente? Então tem a ver com isso também, a tal da imortalidade da alma, né? Ou a mortalidade da alma, enfim. Ou enfim, pelo menos da existência do eu, né? A mortalidade do eu, ou a imortalidade do eu. Porque se for atrelado ao corpo e o corpo se destrói, então também o eu seria destruído com a destruição do corpo. Mas vamos lá. Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nem o céu, nem uma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi também, portanto, de que não existia, de que eu não existia, né? De novo a pergunta, né? Certamente não, eu existia sem dúvida, se é que eu me persuadi ou apenas pensei alguma coisa. Então a conclusão disso tudo é, eu de fato existo, né? E eu existia, mesmo se duvidei do meu corpo. Essa que é a conclusão. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso que emprega toda a sua indústria em enganar-me. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. E, por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Então, ele tinha pensado nisso, né? Bom, vou fazer uma ficção aqui para não cair em certezas que são duvidosas de novo, né? Aí tinha a ficção do gênio maligno, do Deus maligno que me engana. Mas se ele me engana, eu sou alguma coisa. Então, mesmo essa ficção do Deus que me engana sobre as verdades da matemática não é suficiente para fazer com que eu duvide da minha própria existência. Mas vamos continuar. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. Então tá aqui a primeira verdade, gente. Eu sou, eu existo. Por mais que nós possamos duvidar das coisas que estão à nossa volta, das propriedades dessas coisas que nós supostamente vemos, escutamos, sentimos. Por mais que nós possamos duvidar das verdades da matemática, que 2 mais 2 são 4, ou que 5 mais 5 são 10, etc. Ainda assim, se nós estivermos errados sobre tudo isso, né, ainda assim nós sabemos que nós existimos. Pelo menos cada um para si mesmo, né? Eu, por exemplo, não sei que vocês existem, mas eu sei que para mim mesmo eu existo e vocês também sabem para vocês mesmos, né? Esse que é o ponto.
Mas vamos lá, parágrafo 5. Mas não conheço ainda bastante claramente o que sou. Eu que sou certo de que sou. De sorte que doravante é preciso que eu atente com todo cuidado para não tomar imprudentemente alguma outra coisa por mim, e assim para não equivocar-me neste conhecimento que afirmo ser mais certo e mais evidente do que todos os que tive até agora. Então o ponto é o seguinte, né, gente? Eu sei que eu existo, mas o que sou eu, né? E eu não posso tomar por mim mesmo alguma outra coisa, né? Então eu não posso fazer o erro de me identificar com uma coisa que eu não sou. Vou para parágrafo 6, que vai começar a tentar determinar o que sou eu. Eis porque considerarei de novo o que acreditava ser, antes de me empenhar nestes últimos pensamentos. Então ele vai fazer o mesmo procedimento, né? Considerar o que eu pensava que eu era, para ver se isso é duvidoso ou não, e ver se resta alguma coisa que é indubitável. Então, eu sei que eu existo de forma indubitável, não posso duvidar disso, porque a dúvida também é uma evidência da minha própria certeza, da minha própria existência, né? Agora eu posso duvidar daquilo ao qual eu me identifico. Isso de fato eu posso duvidar, porque eu ainda não sei o que eu sou. Então ele vai rever as hipóteses, né? Os pensamentos que ele tinha. De minhas antigas opiniões, suprimirei tudo o que pode ser combatido pelas razões que aleguei há pouco, de sorte que permaneça apenas precisamente o que é de todo indubitável. O que, pois, acreditava eu ser até aqui? Sem dificuldade, pensei que era um homem. Então, por exemplo, vocês aí, vocês pensavam que vocês eram o quê até aqui, né? Mas vamos continuar aqui. Mas que é um homem? Direi que é um animal racional? Certamente não, pois seria necessário em seguida pesquisar o que é animal e o que é racional, e assim, de uma só questão, cairíamos insensivelmente numa infinidade de outras mais difíceis e embaraçosas, e eu não quereria abusar do pouco tempo e lazer que me resta empregando-o em desvendar semelhantes sutilezas. Então é interessante aqui, né, que ele falou da definição do homem como animal racional. Essa definição vem de Aristóteles, tá, gente? Que é um filósofo aqui, gente. Um momentinho. Ah, parou. É um filósofo grego muito importante, né? Que deu essa definição e que influenciou a Idade Média. É ele que tinha aquela tal de física qualitativa em oposição à física quantitativa, tá? Então, ele o Descartes está dizendo aqui que não vai pesquisar o que que é animal e o que que é racional para conseguir responder a pergunta o que eu sou, né? É, porque teria que responder muitas outras coisas. Certamente ele não conseguiria dizer o que é um animal, o que é ser racional, porque ele, por exemplo, não sabe nem da existência dos corpos. Mas vamos continuar aqui. Mas, antes determinei em considerar aqui os pensamentos que anteriormente nasciam por si mesmos em meu espírito e que eram inspirados apenas por minha natureza, quando me aplicava à consideração de meu ser. Então aqui é interessante, né? Essa definição é uma definição que vem da tradição, aquela do homem como animal racional. O que sou eu sou homem. O que é ser um animal racional. Isso é a tradição que diz. Aí ele está falando, ó, vamos jogar fora a tradição e vamos considerar apenas aqueles pensamentos sobre mim mesmo que vêm apenas por minha natureza, inspirados pela minha natureza, né? Então, vamos lá. Considerava-me inicialmente como provido de rosto, mãos, braços e toda essa máquina composta de ossos e carne, tal como ela aparece em um cadáver, a qual eu designava pelo nome de corpo. Então, todos nós sabemos que nós temos um corpo, né? Eu poderia indicar que é isso que eu sou. Eu sou um corpo. É interessante aqui que ele fala de cadáver, né? Porque a gente, por exemplo, quando vê um cadáver, a gente sabe que não existe uma pessoa ali. Existia uma pessoa ali, né? E agora não existe mais. Talvez ela exista em outro lugar, mas não naquele corpo, né? E ele fala assim, olha, meu corpo ele poderia ser identificado a um cadáver. Então, isso já é indicativo que o Descartes vai dizer, olha, meu corpo não sou eu, né? Porque eu não posso ser identificado a um cadáver. E o meu corpo é isso que se torna um cadáver, né? Mas vamos lá, depois da morte, né? Vamos continuar. Considerava, além disso, que me alimentava, que caminhava, que sentia, que pensava e relacionava todas essas ações à alma. Então aí tá duas coisas diferentes que ele colocou, né? O corpo e a alma. E na alma, ele disse todas essas coisas aqui: alimentava, caminhava, sentia, pensava. Mas não me detinha
em pensar em que consistia essa alma, ou se o fazia, imaginava que era algo extremamente raro e sutil, como um vento, uma flama, ou um ar muito tênue, que estava insinuado e disseminado nas minhas partes mais grosseiras. Então ele não sabe muito bem o que era esse negócio de alma, né? Mas ele sabia que tem certa diferença com o corpo. Por exemplo, pensar não é propriamente o corpo que faz. Pelo menos não é assim que ele considerava, né? No que se referia ao corpo, não duvidava de maneira nenhuma de sua natureza, pois pensava conhecê-la muito distintamente. E, se quisesse explicá-la segundo as noções que dela tinha, tê-la-ia descrito dessa maneira. Aí ele fala, ó, o corpo eu conheço muito bem, eu sei o que é. Por corpo entendo tudo o que pode ser limitado por alguma figura, que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher um espaço, de tal sorte que todo outro corpo dele seja excluído. Aí ele está enumerando propriedades que ele sabe que os corpos necessariamente têm. Não podem ocupar dois lugares no mesmo tempo, né? Tem que ter um lugar no espaço, tem uma certa extensão, uma figura e por aí, né? Por aí vai. Que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher um espaço de tal sorte que todo outro corpo dele seja excluído. Que pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo olfato. Então aí ele colocou os sentidos, né, gente? Como aquilo através do qual nós conhecemos os corpos. A gente viu que as certezas dos sentidos já foram duvidadas pelo argumento dos sonhos. É, então aqui também está em questão o nosso próprio corpo, né, e o corpo em geral, que pode ser movido de muitas maneiras, não por si mesmo, mas por algo de alheio, opa, pelo qual seja tocado e do qual receba a impressão. Pois não acreditava de modo algum que se devesse atribuir à natureza corpórea vantagens como ter de si o poder de mover-se, de sentir e de pensar. Ao contrário, espantava-me antes ao ver que semelhantes faculdades se encontravam em certos corpos. Então, ele enumerou, né, as qualidades e nas últimas frases, né, ele enumerou as qualidades dos corpos. Nas últimas frases, ele está dizendo que, olha, não considero que o corpo tinha a capacidade de mover a si próprio, nem de sentir, nem pensar. Então tem três coisas aqui, gente, que os corpos, segundo Descartes, não podem fazer: mover por si mesmos, tá? Sentir e de pensar. Aí ele acaba dizendo: espantava-me antes de ver que semelhantes faculdades se encontravam em certos corpos. Então, por exemplo, o celular, uma caneca, um copo, por exemplo, é um corpo, certo? E ele, de fato, a gente não pensa que ele sente, nem que ele move a si mesmo, nem que ele pensa. Se ele for se mover, é por uma outra coisa que faz ele se mover, certo? Que vai lá e empurra ele, por exemplo, o meu braço. Agora, eu me espanto de ver que essas capacidades, mover, sentir e pensar, elas estão presentes em alguns corpos, mas não em todos. Então, o corpo em geral não tem essas qualidades, mas alguns corpos a gente vê que ela está presente, né? Então, por exemplo, os animais aparentemente eles sentem. Os seres humanos aparentemente pensam. E os seres humanos movem a si mesmos. Por exemplo, eu pego meu braço e decido mover o meu braço, ele se move. Aparentemente, sou eu que me movo, né? Então, mas aí eu não sou pura e simplesmente um corpo, porque um corpo por si mesmo não move a si mesmo. Então aí essas propriedades, né, gente, sentir, pensar e mover-se, na verdade que tem a ver com a decisão de fazer alguma coisa, né? Elas provavelmente pertencem à alma. Vamos para o parágrafo número 7. Ainda tem um tempinho aqui para acabar a aula. Parágrafo 7. Mas eu, o que sou eu, agora que suponho que há alguém que é extremamente poderoso e, se ouso dizê-lo, malicioso e ardiloso, que emprega todas as suas forças e toda a sua indústria em enganar-me. Posso estar certo de possuir a menor de todas as coisas que atribuí há pouco à natureza corpórea? Detenho-me em pensar nisto com atenção. Passo e repasso todas essas coisas em meu espírito e não encontro nenhuma que possa dizer que existe em mim. Então aí, né, ele está repassando as propriedades dos corpos em geral que ele poderia dizer que exista nele, né? Ainda mais assim, eu não sei se eu tenho um corpo ainda, porque a existência dos corpos foi duvidada pelo argumento dos sonhos. Então, eu não posso dizer de mim mesmo que eu sou um corpo, né? Vamos continuar. Não é necessário que me demore a enumerá-las. Passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. Então, assim, ele descartou
minha identificação com o corpo. Agora ele começa a refletir sobre a alma, que ele falou que ele não conhece muito bem. Os primeiros são alimentar-se e caminhar. Mas, se é verdade que não possuo corpo algum, é verdade também que não posso nem caminhar nem alimentar-me. Então aí ele está descartando o alimentar e caminhar como sendo propriedades da alma, né? Porque elas exigem o corpo. Então, sem o corpo, obviamente, não dá para se alimentar nem caminhar. Então, vamos descartar isso como pertencente à alma. Um outro é sentir. Mas não se pode também sentir sem o corpo. Então aí está descartando aparentemente outro, né, que seria o sentir. Além do que, pensei sentir outrora muitas coisas durante o sono, as quais reconheci ao despertar não ter sentido efetivamente. Então aí o sentir também ele não está considerando como pertencente à alma, pelo menos neste sentido aí, né, de perceber alguma coisa, né, de estar numa relação concreta com alguma coisa na nossa frente. Então vamos lá. Um outro é pensar, e verifico aqui que o pensamento é um atributo que me pertence. Aí ele colocou o pensamento, né, como sendo um atributo que de fato caracteriza a alma. Lembre-se do parágrafo anterior, ele tinha falado do mover-se e do sentir, e ele acabou de descartar o mover-se e o sentir. E o terceiro era o pensar. E aqui ele está, de novo, falando do pensar e dizendo que, de fato, pensar me pertence. Diferentemente do sentir, porque eu não sei nem se eu tenho um corpo, diferente do se mover, porque também não sei se tem um corpo. E agora o pensar que de fato pertence a mim. Só ele não pode ser separado de mim. Eu sou, eu existo. Isto é certo, mas por quanto tempo? A saber, por todo o tempo em que penso. Pois poderia talvez ocorrer que, se eu deixasse de pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir. Nada admito agora que não seja necessariamente verdadeiro. Não admito agora nada, né, que seja necessariamente verdadeiro. Nada sou, pois, falando precisamente, senão uma coisa que pensa. Isto é, um espírito, um entendimento ou uma razão, que são termos cuja significação me era anteriormente desconhecida. Então, espírito, razão, entendimento são palavras confusas, né? E aí o significado delas era anteriormente desconhecido. Agora a gente sabe mais ou menos o que significa. Significa ser algo que pensa. Ora, o pensamento não parece que é o corpo que realiza, né? Parece que é o que nós denominamos espírito. E aí, o espírito pensa que ele sente, o espírito pensa que é ele que decide que o corpo se moverá, o espírito pensa que o corpo existe, etc, né? Mas todas essas coisas que o espírito pensa não podem ser feitas pelo corpo. Quer dizer, o pensar não pode ser feito pelo corpo, mas tem que ser feito pela alma, ou pelo espírito, entendimento, pela razão. Ora, eu sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente. Mas que coisa? Já o disse, uma coisa que pensa. E que mais? Excitarei ainda a minha imaginação para procurar saber se não sou algo mais. Eu não sou essa reunião de membros que se chama o corpo humano. Por que ele está dizendo isso, né, gente? Porque ele já duvidou da existência dos corpos. Pode ser que este corpo que eu acho, enfim, com esses membros todos, seja uma pura ilusão. Então, continuando. Não sou um ar tênue e penetrante, disseminado por todos esses membros. Essa ideia da alma como algo que impregna o corpo, né, e faz com que ele seja vivo. Também não sou isso, porque nem sei se o corpo existe, né? Esta coisa disseminada pelos membros. Não sou um vento, um sopro, um vapor, nem algo que posso fingir e imaginar, posto que supus que tudo isso não era nada e que, sem mudar essa suposição, verifico que não deixo de estar seguro de que sou alguma coisa. Aí ele descartou o corpo, né, como sendo algo ao qual você poderia se identificar. Então, deixa eu ver aqui se a gente vai para o parágrafo 8 ou se eu vou deixar para a próxima aula. Talvez eu deixe para a próxima, mas vamos começar aqui pelo menos, né? Mas também pode ocorrer que essas mesmas coisas que suponho não existirem, já que me são desconhecidas, não sejam efetivamente diferentes de mim, que eu conheço, nada sei a respeito. Então assim, ele está falando o seguinte: talvez essas coisas que eu digo que eu não conheço, como por exemplo o corpo, né? Talvez elas não sejam diferentes de mim. Talvez eu não conheça elas, mas talvez elas de fato sejam a mim mesmo. Aí ele diz: olha, eu não sei a respeito disso. Por exemplo, suponhamos que
com a destruição do corpo, o pensamento suma e deixe de existir. Porque o pensamento e o corpo, na verdade, seriam a mesma coisa. Então, nesse caso, eu poderia me identificar ao corpo. Só que eu não sei se eu posso me identificar ao corpo ou não. Esse que é o ponto, tá? Então, nada a ser a respeito. Não discuto atualmente. Não posso dar meu juízo, senão a coisas que me são conhecidas. Aí ele tá falando, aplicando o mesmo princípio, né? Só vou admitir aquilo que eu sei de fato, com uma certeza indubitável. Reconheci que eu era e procuro o que sou, eu que reconheci ser. Ora, é muito certo que essa noção e conhecimento de mim mesmo, assim precisamente tomada, não depende em nada das coisas cuja existência não me é ainda conhecida. Aí ele falou uma frase pesada aqui, né? Ora, eu sei que eu sou alguma coisa sem saber se eu sou um corpo, né? Então, ele está dizendo que o meu conhecimento de mim mesmo, da minha existência, é independente do meu conhecimento dos corpos. Então eu posso conhecer a mim mesmo como existente, independentemente do conhecimento de mim mesmo como corpo. Aí ele continua, nem por conseguinte, com mais razão, de nenhuma daquelas que são fingidas e inventadas pela imaginação. E mesmo esses termos fingir e imaginar advertem-me de meu erro, pois eu fingiria efetivamente se imaginasse ser alguma coisa, posto que imaginar nada mais é do que contemplar a figura ou a imagem de uma coisa corporal. Então, o que, que é? Ele está definindo também o que, que é imaginação. Imaginar é contemplar a figura ou imagem de uma coisa corporal. Então, uma coisa corporal, obviamente, eu não sei se existe, então eu não posso me identificar com alguma coisa que eu possa imaginar, né? Porque a imagem seria, e a imaginação seria a imaginação de alguma coisa corporal. Ora, eu não sei se é da existência dos corpos, portanto a imaginação não pode me ajudar a saber o que eu sou. Ora, seja certamente que eu sou, e que, ao mesmo tempo, pode ocorrer que todas essas imagens, e em geral, todas as coisas que se relacionam à natureza do corpo, sejam apenas sonhos ou quimeras. Em seguimento disso, vejo claramente que teria tão pouca razão ao dizer excitarei minha imaginação para conhecer mais distintamente o que sou. Como se dissesse, estou atualmente acordado e percebo algo de real e de verdadeiro. Mas, visto que não o percebo ainda assaz nitidamente, dormiria intencionalmente a fim de que meus sonhos me representassem com maior verdade e evidência. Ele está falando, olha, esse negócio de tentar imaginar o que eu sou, né, não leva a nada, porque seria como se eu, eu dormisse intencionalmente e fabricasse um monte de ficções para descobrir o que de fato eu sou, né? Então, vamos continuar aqui. E assim reconheço certamente que nada de tudo que posso compreender por meio da imaginação pertence a este conhecimento que tenho de mim mesmo, que é necessário lembrar e desviar o espírito dessa maneira de conceber, a fim de que ele próprio possa reconhecer muito distintamente sua natureza. Aqui, na verdade, ele descartou tudo que a gente poderia identificar nós mesmos através da imaginação, tá, gente? É basicamente isso. A imaginação ela não serve para que nós descubramos o que nós somos, né? Pelo menos no sentido daquilo que nós podemos imaginar. Porque tudo aquilo que nós podemos imaginar é um corpo possível, né? E nós não sabemos nada sobre a existência dos corpos. O parágrafo 9 eu vou deixar para a próxima aula, tá, gente? Que a gente já está chegando aqui a quase meia hora de aula, então já foi muita coisa. Então nós vamos descobrir o que é de fato uma substância que pensa, ou uma coisa que pensa na próxima aula, tá? A partir do parágrafo 9 e o que é que o Descartes entende por pensar. Mas é muito interessante aqui que a gente já vê o sentido da coisa, né? O Descartes é um chamado, em filosofia, um chamado dualista. Ele acha que existem duas coisas diferentes, a alma e o corpo. E a alma é caracterizada pelo pensar e o corpo pela extensão. Aí, por exemplo, a geometria se aplica aos corpos, mas a geometria não se aplica à alma. Isso é um aspecto muito interessante. Então, a física trata de alguma coisa que, num certo sentido, é diferente daquilo que nós somos, porque nós somos uma alma. Isso tem uma relação com o desenvolvimento da física moderna por causa do fato de que ela se transformou numa disciplina matemática, né? A partir do momento que a gente considera que a matemática pode lidar com muito o mundo físico, é difícil que nós nos incluamos nesse mundo físico como se nós pudéssemos conceber a nós mesmos como um objeto matemático que tem propriedades
que podem ser conhecidas por intermédio de um cálculo. Por que isso? Por várias razões, mas uma delas é que nós decidimos as coisas da nossa vida, né? Nós temos a suposta liberdade, né? A liberdade da vontade. E aí, se existe a liberdade da vontade, é porque ela não pode ser descrita por intermédio de equações matemáticas, assim como o mundo físico. Então aí está uma coisa muito interessante que tem a ver com o contexto do Descartes, né? E não está aqui dentro do texto, que é que se nós concebemos o mundo como algo que pode ser descrito matematicamente, então, muito provavelmente, se a gente considera que a liberdade do espírito existe, é muito provavelmente este mundo é diferente daquilo que nós somos. Então, o mundo é feito de corpos e nós somos uma alma. Então, é nesse sentido também que o Descartes está indo, tá, gente? Que existe algo que se denomina liberdade da vontade e isso pertence à alma. Mas, obviamente, a alma também pertence o fato de pensar, né? E de poder conhecer a existência dos corpos assim como a si mesmos. Então, por exemplo, o conhecimento também não é algo puramente mecânico que pertence ao mundo corporal. É algo que pertence à alma, que não pode ser reduzido aos corpos. E por aí vai. Mas vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua o parágrafo 9, tá? Muito obrigado aí por terem escutado e até mais.